Olá, amigo ou amiga. É bom estar contigo uma vez mais, trazendo um estudo desta série que nos mostra, como eu digo sempre, um Deus que nos quer trazer luz e que nos dá paz nos dias atuais. Uma das situações mais incómodas que podemos viver é ir a tribunal, especialmente nos dias de hoje, onde muitas vezes a justiça não cumpre o seu verdadeiro papel, pois muitas vezes são encontradas lacunas na lei que acabam por tornar a justiça em injustiça. Mas a Bíblia é muito clara numa coisa. Quer saber qual é? Vê aquilo que o sábio Salomão diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 12 e nos versos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: tema Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O verso 14 continua dizendo: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. É isso. A Bíblia diz que Deus irá julgar toda a obra, ou seja, o que todos os seres humanos fizeram, que todos os seres humanos serão julgados. Eu, tu, todos os seres humanos à nossa volta. No Novo Testamento, Paulo reforça isso quando escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Mais à frente, no livro de Apocalipse, na revelação dada a João, enquanto ele está na ilha de Patmos, ele vê um anjo que anuncia o Evangelho de uma forma global e que refere este julgamento. Vê o que diz o capítulo 14 e os versos 6 e 7 do livro de Apocalipse. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo. E agora repara, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Por sua vez, Paulo diz-nos que a salvação ou perdição dos seres humanos nesse julgamento será decidida, portanto, nesse julgamento a que todos nós seremos sujeitos. Nos estudos anteriores nós falámos de pecado, de arrependimento, de justificação. Esses são elementos que serão tidos em conta nesse julgamento. Este é o momento de termos em conta esses elementos, conforme diz Paulo no seu discurso no Areópago de Atenas. Vamos ver a descrição que encontramos no livro de Atos, no capítulo 17 e nos versos 30 e 31. No verso 30, mas Deus, não tendo bem conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. No verso 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Vejamos agora diversos elementos desse julgamento, muito semelhantes àqueles que encontramos nos nossos tribunais. Primeiro, e o mais importante, o elemento mais importante desse julgamento é o juiz. É ele que analisa as provas e vai proferir o veredito. Vamos ver então quem é o juiz desse processo. Daniel, no capítulo 7, nos versos 9 a 10, dá-nos essa informação. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. E o seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. No verso 10, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. E agora repara, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Este ancião de dias não é outro senão aquele que não tem princípio, ou seja, o próprio Deus. Ele é o juiz deste tribunal. Vejamos agora que parte da nossa vida será levada a julgamento neste tribunal. Salomão, no livro de Eclesiastes, no capítulo 12 e no verso 14, diz o que da nossa vida será considerado, será julgado neste tribunal. No verso 14 diz, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Tudo o que fizemos, às claras ou às escondidas, bem ou mal, será analisado neste juízo.
Mas mesmo sendo Deus onisciente, e para que não haja dúvidas da nossa parte, vejamos qual é a fonte de informação sobre a nossa vida. Algo que nós já vimos de passagem num dos textos anteriores. João, no livro de Apocalipse, no capítulo 20 e no verso 12, diz-nos: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Sim, para que não hajam dúvidas, existem registros dos atos, tudo quanto foi feito, tudo quanto foi dito, tudo quanto foi pensado ao longo da vida de cada ser humano. Por aqui podemos ver a justiça de Deus. E para que não restem dúvidas sobre se merecemos ou não a salvação. Vejamos agora outro ponto importante neste julgamento. Do mesmo modo que nosso mundo, para sabermos o que é correto ou não, existem leis, e é em função delas que as pessoas são julgadas, na nossa relação com Deus, o soberano do universo, passa-se exatamente a mesma coisa. Repara qual é a lei que regula os seres humanos, esta relação entre os seres humanos e Deus. Tiago, no capítulo 2 e nos versos 10 a 12, diz-nos: Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Reparastes em alguns dos pecados que estão referidos no verso 11? Matar, adulterar. Lembras-te do estudo anterior sobre os 10 mandamentos? Sim, eram 2 dos mandamentos da lei de Deus. Essa mesma que estudámos nas 2 últimas lições. Essa é a lei da liberdade. Essa é a lei dada pelo próprio Deus para regular a nossa vida entre nós e a nossa relação com Ele. Vamos avançar. Vimos que existe o juiz, que existem registros. Vejamos agora quem é o advogado de defesa que é colocado à nossa disposição e que defende aqueles que aceitam os seus serviços. Diz João na sua primeira carta, no capítulo 2 e no verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Sim, como já vimos em estudos anteriores, Jesus é o nosso advogado de defesa. Aquele que intercede por cada ser humano que, logicamente, aceite os seus serviços. Ele está à nossa disposição e os honorários pelos seus serviços já estão pagos. Foram pagos pela sua própria vida. Sabes bem que só vai a julgamento quem comete alguma infração. E a maneira de se evitar ir a tribunal, tal como na doença, é a prevenção. Repara no que disse Jesus e que foi registado por João no seu Evangelho, no capítulo 5 e no verso 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus está aqui a dizer que quem faz a sua vontade não está sujeito a ser levado a tribunal e muito menos ser condenado. Na revelação dada a João e que ele registrou no livro de Apocalipse, encontramos mais alguma informação sobre este julgamento. No capítulo 14 e no verso 17, ele diz assim: dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Adorar a Deus significa obedecer à sua vontade, como já vimos antes. Seguir as instruções dadas por ele e registadas na Bíblia Sagrada. Mais uma vez, fazemos aqui a comparação com as leis civis. Um dos princípios básicos das leis civis é o de que, como elas são promulgadas e publicadas, nenhum cidadão pode invocar o seu desconhecimento. O mesmo se passa com a vontade de Deus e a sua lei. Ela foi promulgada no Sinai e publicada nas Sagradas Escrituras para que todos nós tenhamos acesso a elas. Prezado amigo ou amigo, a Bíblia é clara a respeito do juízo e da oferta que nos é feita por Deus de aceitarmos ser defendidos por Jesus. A escolha tem de ser nossa.
O apóstolo Paulo, em 2 textos pelo menos, diz-nos quando é a melhor altura para aceitarmos essa oferta de defesa por parte de Jesus. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6 e no verso 2, ele diz, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. O segundo texto está na carta aos Hebreus, no capítulo 13 e no verso 15. E Paulo diz ali, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. A palavra de Deus é clara. Paulo, inspirado por Deus, é claro. Hoje é o melhor dia para aceitarmos a oferta de Deus, de reconhecermos Deus como nosso soberano, de aceitarmos a sua lei como reguladora da nossa vida, de aceitarmos o sacrifício de Jesus por cada um de nós. Como disse, a Bíblia é clara. Por isso ela deixa-nos uma informação final que não pode ser mais clara ainda. João relata palavras do próprio Jesus, que disse conforme o capítulo 3 e o verso 18 do seu Evangelho. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Talvez já tenhas ouvido muitas pessoas dizerem que Deus é amor. Sim, Ele é amor. 2 versos antes deste último que nós lemos, no verso 16 do seu Evangelho, do Evangelho de João, dizem que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho para a nossa salvação. Mas para que isso aconteça, nós temos que crer, temos que aceitar. Esse mesmo Deus que ama o mundo é um Deus de justiça. E a Bíblia é clara, como vimos. E Ele deixa a cargo de cada um de nós a liberdade de escolha. Aceitar ou não a sua vontade. Sermos salvos ou sermos condenados porque não aceitamos a sua vontade. Lembra-te, hoje é o dia de fazeres essa escolha. E como temos dito em todos os estudos, se quiseres mais informação ou uma cópia deste estudo, envia-nos uma mensagem para o endereço de e-mail que aparece no ecrã. E com todo o gosto, nós atenderemos ao teu pedido. Um abraço e até o próximo estudo.